E hoje a gente vai falar sobre provas, né? As lições nas provas, né? Então, é uma situação que eu trouxe para vocês hoje, porque, vamos lá, quando nós estamos na, em nossas escolas, né? O que que faz com que a gente passe de ano, né? O que que faz a gente passar de nível, né? Passar para o próximo bimestre? São provas, né? Então, as provas e os testes que se apresentam para nós são aquelas situações que se mostram para nós, que nos, de certa forma, provam. A gente não gosta nem de ouvir essa palavra prova, né? Quando a gente ouve a palavra prova e teste, a gente já arrepia, né? De tanta pressão que talvez quem sofreu na infância, sofreu na juventude, sofreu durante a faculdade, quando ouvia a palavra prova, ouvia a palavra teste, já tremia na base, né? Mas é exatamente isso, essa palavra, esse desafio que faz com que a gente passe de nível, né? Passe de ano, passe para o próximo bimestre, passe para a próxima matéria, né? Então nós vivemos provas, né? Diárias, né? Só não pode nos arrepiar tanto, né? Então, na passagem que eu separei aqui para vocês, fala assim: nas provas com as quais te defrontas, aprende a lição que elas te descortinam ao espírito. Nem todas as provas que a gente passa, elas são propícias só para o campo físico, né? Elas são voltadas para um campo espiritual também. Porque quantas transformações elas causam em vocês? Tá dando eco, tá dando eco. Quantas provas que você passa na vida, que não é só o campo físico, ela também causa transformações em outros campos também. Por exemplo, na parte espiritual, e aí a gente fala na parte emocional, na parte mental, porque olha só, quando você ultrapassa uma prova que lhe faz pensar de uma forma diferente, que lhe faz de você lidar com as emoções de forma diferente, o que que acontece? Não acontecem grandes transformações na vida? Você não muda, e o físico é só uma consequência, mas você muda em outros campos espirituais. Então, por isso que realmente as provas são importantes e elas têm que ser vistas também dessas transformações do que ocorre no teu plano espiritual. Então, toda queda, já venho falando isso demais, toda queda ela te ensina muito. Toda queda é o quê? São os atropelos, são as não conclusões das situações, são o que mais? São as frustrações, são aquelas coisas que a gente fala, pô, não dá certo, nada dá certo comigo, pô, deu errado. Mas procura ver o que deu errado, procura ver por que você caiu, procura ver por que você toda hora cai por aquilo. A queda, ela tá te ensinando, ela tá te mostrando algo para que, porque vai acontecer de novo uma outra prova parecida? Vai, várias. Então, a gente tem que se preparar para isso. Se preparar não é se livrar disso e não querer mais lidar com isso. Pelo contrário, é você aprender com isso. Então, assim, com o aprendizado de um único tropeço que você tenha, você conseguirá ficar de pé em diversas experiências semelhantes. Então, se você, por exemplo, tropeçou naquele degrau que está subindo, pô, eu já tropecei num degrau, numa escada, nossa, bati de joelho, caí. O que que acontece com você da próxima vez que você sobe a mesma escada? Você já começa, você não fica mais atento? Você já não olha para aquele degrau com outro tipo de olhar? Porque o que que aconteceu? Você aprendeu, você teve que cair, teve que às vezes se machucar para poder aprender. E a vida é assim. Às vezes você se machuca realmente para você ter um aprendizado. E dá dor, dói, dói. Machuca, machuca, mas te ensina. Então, por isso que a gente não tem que potencializar tanto isso. Ah, mas eu caí, machuquei. Beleza, mas aprendi. Não vou cair mais.
A lágrima é um processo de limpeza da visão. Olha só que interessante. A lágrima é um processo de limpeza da visão. Vamos nos aprofundar nisso? Deixa eu só pegar aqui um negócio aqui. Meu cafezinho. A lágrima, quando a gente se aprofunda na questão da lágrima, a lágrima, quando a gente leva o estudo para um campo espiritual, a gente fala de corpos mais sutis. Corpos mais sutis, a gente fala de corpo espiritual, corpo emocional. E quando a gente fala de corpo emocional, a gente fala de corpo astral, que no espiritismo chama-se de perispírito. Esse corpo é aquele corpo que densifica, que trata as emoções, trata sentimentos, ele acumula essa carga, né, das emoções. E o que acontece com o choro? O que acontece com o externar de lágrimas? É o acúmulo de emocional nesse campo que a gente tem mais sutil, num campo emocional. Ele acumula e você externa. Então, quando você chora de muita alegria, você chora. Muita tristeza, você chora. Muita mágoa, você chora. Está muito acumulado. Então, o chorar é importante para você se livrar de um peso. Muitas vezes você, ao chorar, você se limpa. Você deixa realmente um processo de limpeza acontecer dentro de você. Tá? Então, não é feio. Mas eu vou chorar. Não, chora. Se tiver que chorar, tá com vontade de chorar, chora. Se tiver com vontade de descer as lágrimas, verter em lágrimas, verte em lágrimas. Pelo menos você se solta, entendeu? Aquele acúmulo, ele se esvai, tá? Continuando aqui que eu anotei aqui, não raro é preciso que caias para que vejas o que acontece contigo. Então, é o que eu venho falando para vocês, né? Quando a gente cai, a gente começa a nos olhar de uma outra forma. A gente começa talvez se cobrar mais, né? A gente começa a ver a situação de outras formas, né? Continuando. Vou pegar aqui um copo. Tomando meu cafezinho e falando com vocês. Apenas os que já sofreram na pele sabem avaliar a intensidade da dor dos semelhantes. Se não te revoltas, os reveses que sofras te conferirão intransferíveis conhecimento da vida. A dor que te quebranta é a mesma que te faz crescer. Então, assim, concluindo assim esse pequeno texto que a gente traz no dia de hoje, que se fala provas, são as lições que temos nas provas. Tudo que faz com que a gente se eleve. Se você perceber na sua vida, você vai ver que você conseguiu subir degraus depois de você cair. Depois de ter várias tentativas e quedas, você conseguiu. Então a vida é assim. Nas quedas que a gente aprende, nas quedas que a gente vê um lado nosso, que a gente chama de lado sombra, que a gente não vê quando a gente só está subindo na alegria. A gente só consegue observar esse lado mais denso de nós e que nos ensina, que nos faz ter aprendizado, quando eu me permito cair e entender por que eu caio. Não adianta eu praguejar quando eu tropeçar, eu cair. Não adianta eu lamentar, não adianta eu ficar xingando a Deus, xingando a todo mundo. Não vai adiantar nada. Procura observar os fatores que ocorreram para esse tropeço. Os meios que ocorreram em volta para que você fosse envolvido, para que você não conseguisse subir aquele degrau. É isso que vai fazer com que na próxima prova você esteja mais atento e vigilante. Olha como é fundamental isso e a gente não se percebe quanto a isso. A gente se deixa levar talvez pelo calor das emoções, pelo fervor das emoções e a gente perde o aprendizado, né?
pegar aqui. Separei um livro aqui também para nós. Então, é assim, observem, né? Aquela vigilância, aquele que a gente fala, é isso aí. Vigia totalmente a queda e a subida. Porque às vezes quando você está muito desatento, você deixa de ver detalhes. E é geralmente nesses detalhes que acontece à nossa volta que faz com que a gente caia, que faz com que a gente tropece. Às vezes nas pequenas coisas está grandes coisas. A grandeza às vezes está nas pequenas coisas, né? E a gente não dá atenção para pequenas coisas. E a gente tem que dar atenção, sim, para pequenas coisas. Pequenos sentimentos, pequenas emoções, pequenos pensamentos. Isso pode se tornar grandes coisas, né? Um pensamento inicial mal direcionado, ele pode se tornar um pensamento muito grande e se tornar até uma crença interna para você e lhe prejudicar, talvez, para sua vida por grandes anos, grandes anos. Então, a gente tem que estar atento quanto a isso. Então, preste atenção nas provas que se apresentam para você diariamente. Não se deixem realmente cair tão fácil. Não se deixem, principalmente, não é questão de cair. Não se deixem perder a oportunidade do aprendizado. Não se deixe perder a oportunidade do aprendizado. Esse é o X da questão, tá bom? Gratidão, então, aí por mais um dia de Gotas do Evangelho. Estamos juntos, né? Todo dia, 12h20, estaremos aqui trazendo uma mensagem para vocês. Reflitam sobre tudo isso que a gente falou, sobre provas e aprendizado. Que a gente está vivendo isso diariamente. Nós estamos vivendo isso com muita intensidade, com tudo isso que está se apresentando para nós, né? À nossa volta, com essa questão da quarentena, da pandemia, do vírus, né? Do coronavírus, e de toda essa questão também política, pessoal, financeira também que estamos vivendo. Então, estamos vivendo assim um turbilhão de provas. E a pergunta que deixo aqui hoje para vocês é a seguinte, para finalizar. O que você está aprendendo com tudo isso? Essa é a pergunta que eu deixo para o dia de hoje. O que você está aprendendo com tudo isso que está acontecendo? Tá bom? Namastê, Shalom, Amém, Saravá.